Do Senhor Jesus, queridos, estou aqui para trazer uma palavra muito importante para a sua vida. A palavra de Deus, ela é inspirada. E eu quero trazer aqui uma palavra de um homem que, apesar de seus muitos defeitos, ele foi um grande vencedor, foi um homem tremendamente honrado por Deus. E ele mas teve os seus fracassos, suas lutas, suas fraquezas, mas nós vamos ver por que esse homem ele foi tão exaltado por Deus. Nós vamos ver aqui, rapidinho aqui, com pouco tempo. Fica conosco aí até o final. E se você não se inscreveu ainda, você se inscreva no nosso canal, dá o seu like, compartilhe, tá bom? Bem, vamos lá. Eu quero ler aqui 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Entendeu Davi que o Senhor o confirmava de rei sobre Israel, e que o exaltara o seu reino por amor do seu povo. 2 Samuel 5,12. Queridos, nós vamos ver aqui os passos que levou Davi a tão grande glória, que levou ele a ser exaltado, que levou ele a ter o seu reino confirmado por Deus. Primeiramente, nós vamos ver esses passos de Davi aqui. Primeiramente, Davi, ele foi escolhido por Deus. Isso aí é uma coisa muito importante na vida daquele que quer fazer a obra de Deus. Ele entender que ele é escolhido de Deus. Quando nós temos essa convicção que nós somos escolhidos e entendemos a nossa vocação, nós temos mais condições de realizar a vontade de Deus. Então, primeiramente, Davi foi escolhido por Deus. Deus, devido ao fracasso de Saul, Deus mandou Samuel e a casa de Davi. Deus falou: já me provi de um rei, eu já escolhi. Então Davi foi escolhido por Deus. Certo? Isso aí é muito importante. Agora, o segundo passo aqui, importante na vida de Davi, o rei, foi ele ser ungido por Deus. Primeiramente foi escolhido. É importante ser escolhido por Deus para uma determinada obra, que não é ser escolhido para ser salvo, não. É ser escolhido para fazer a obra, para cumprir uma missão. É bem claro isso, né? Então, primeiramente, escolhido. Agora, ele foi ungido. Deus tinha uma missão para com Davi. Né? Não bastava só ser escolhido, ele precisava ser ungido. E a Bíblia diz que Samuel ungiu Davi com óleo, e a partir daquele momento, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi ele precisava realizar uma missão, mas essa missão ele não poderia realizar na sua própria força. É por isso que quando Jesus ressuscitou, e ao ir para o céu, na sua ascensão, ele disse para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, tem uns critérios do revestimento no Velho Testamento e no Novo. Né? Mas Jesus, ele não deixou que eles se lançassem à obra sem primeiro ser revestido de poder. E Davi, após ser escolhido, ele também não se lançou a fazer aquilo que Deus queria até que ele fosse ungido. E ele foi ungido, e a partir daquele momento o Espírito de Deus se apossou dele. Outra coisa importante, terceira parte aqui, Davi, dos seus passos, ele foi humilde. Por que humilde? Ele sendo um jovem, né, ele sabia, Davi não era bobo, né, ele sabia que ele foi ungido rei, mas ele sabia que tinha um rei em Israel chamado Saul. Mas ele não se exaltou por isso, ele podia querer se aproveitar disso, tirar partido, né? Não, agora eu sou rei também, e querer fazer uma rebelião ali, né? Porque ele já tinha unção, ele já tinha o poder de Deus, já foi escolhido rei também, né? Quer dizer, mas ele se manteve calado, ele não saiu fazendo propaganda, né, daquilo que ele era, ele ficou na dele, entendeu? Esperando, humildemente, certo? Inclusive foi até levar comida lá para os seus irmãos que estavam na guerra, alimento, certo? Então, ele foi humilde, ele não se exaltou com a unção que ele recebeu. Muitos perdem a bênção porque se exaltam quando recebem a unção de Deus para fazer a obra, né? E
Segundo, ele foi treinado. Entendeu? Isso é muito importante na vida de alguém que quer agradar a Deus, é ser primeiramente treinado. Muitos têm só a teoria e ficam aí, né? Então, a teoria é importante, mas sem prática não adianta, né? Então, Davi, ele foi corajoso. Por quê? Ele enfrentou Golias. Ele entendeu que não era ele que enfrentar, era Deus através dele. Porque o medo tem atrapalhado muita gente, entendeu? A Bíblia diz que Deus não tem nos dado o espírito de medo, o espírito de covardia, mas Deus tem nos dado o espírito de coragem. E Davi recebeu o espírito de coragem. Ele não era medroso. Muitos não fazem a obra porque são medrosos. Estou igual aquele homem que enterrou o talento. Eu tive medo porque tu é muito exigente. Tem muita gente medrosa que está com o talento enterrado, não consegue fazer a obra de Deus porque é medroso. Entendeu? Mas Deus não tem dado o espírito de medo para a gente não. O espírito de medo é do inimigo, né? Então, Davi foi corajoso, né? Davi foi treinado por Deus. Por quê? Ele suportou o sofrimento, certo? E a perseguição de Saul. Entendeu? Você veja que todo obreiro, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ser treinado, entendeu? Tem que passar pela prova. Davi sofreu a calúnia, Davi sofreu a inveja de Saul, o ciúme. Ele teve que enfrentar todas essas coisas, ele não teve como ele fugir disso. Entendeu? Ele precisou enfrentar. Então, todos nós também enfrentamos essas fases na nossa vida, de calúnia, de inveja, de ciúme, de desprezo. Nós passamos por isso. Isso é um treinamento, isso é o deserto. Moisés passou 40 anos apacentando um rebanho, um homem que tinha todo o conhecimento do Egito, né? Toda a ciência, e passou 40 anos apacentando um rebanho ali, foi treinado por Deus. Todos nós passamos pela nossa fase de treinamento. Nós temos que ter inteligência espiritual para entender isso. Entendeu? Então, Davi foi treinado porque suportou o sofrimento, suportou a perseguição, aceitou com dignidade. Entendeu? Isso aí ajudou ele. Outra coisa também, nos seus passos de vitória para a exaltação, né? Primeiro, vou repetir, primeiro foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, foi humilde, não se exaltou, foi treinado por Deus, suportou as aflições do tempo presente, né? Não foi vingativo, entendeu? Ele não foi vingativo, ele aceitou, né, a oportunidade que ele teve de matar Saul e tomar o lugar dele. Mas Davi falou, ó, longe de mim, de tocar no ungido do Senhor. Ele é com Deus. Veja, entendeu? Ele entendeu isso. Ele não foi vingativo, porque a vingança pertence ao Senhor. Por que muitos perdem a bênção? Porque eles não perdem a oportunidade de fazer uma vingançazinha. Entendeu? Todo mundo é tentado a fazer uma vingançazinha e as forras daquilo que fizeram, mas isso aí não é de Deus. Entendeu? A vingança pertence ao Senhor, porque Deus é justo, Ele faz as coisas certas. Entendeu? Então, devemos não ser vingativos. Se você quer ser um obreiro aprovado por Deus, se você já foi magoado por alguma coisa, já foi caluniado, olha, não queira fazer vingança não. Entendeu? Faça igual Davi. Davi teve a oportunidade de se vingar, de matar Saul, mas ele ficou na posição dele. Não vou me vingar de ninguém. Ok? Outra coisa que ele teve, importante na sua caminhada, paciência para esperar o tempo de Deus. Às vezes o grande problema das pessoas são esse. É não ter paciência para esperar o tempo de Deus. Eles passam à frente. Entendeu? Então é isso que atrapalha muitas vezes a vida dos obreiros, de homens de Deus que tem tudo para ser uma bênção, mas são apressados. Entendeu? Não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Aí perdem a bênção. É por isso que a Bíblia diz, né? Sede pacientes até a volta de Jesus, até o dia da sua vinda. Não se apresse,
não passe à frente, espera o tempo certo de Deus. A Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Entendeu? Então, tenha paciência de esperar. Entendeu? Outra coisa também, estamos chegando no final aqui, muito importante, certo? Davi, ele, quando pecou, porque Davi como fraco, né, não vigiou, pecou. Então você vê que Deus exalta as pessoas, mas não exalta os perfeitos, não. Agora, o que houve aqui? Davi pecou com Batseba. E a Bíblia diz, né, que ele foi corrigido por Deus. Deus falou que tudo aquilo que ele fez escondido, Deus ia permitir ao público. A Bíblia mostra aqui que ele aceitou a correção de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Quem é filho é corrigido. Só quem não é corrigido, quem é bastardo. Então, para que Deus nos corrige? Deus nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Entendeu? É por isso que Deus nos corrige. Então, tem pessoas que não aceitam a correção de Deus. Ele se revolta com Deus. Entendeu? Muitos perdem a bênção porque eles não aceitam ser corrigidos por Deus. Querido, toda vez que Deus nos corrige, é porque Ele quer nos trazer mais para perto dEle. Ele quer fazer com que nós venhamos ser bênção na mão dEle. Se Davi não aceitasse a correção de Deus, se revoltasse, se desviasse, né? Muitos na hora que Deus vai corrigir eles se desviam, eles murmuram. Você lembra do povo de Israel no deserto? Toda vez que Deus corrigiam eles se revoltavam mais contra Deus. Mas Davi foi ao contrário. Quando ele foi corrigido por Deus, disciplinado por Deus, porque o seu pecado realmente foi terrível, ele se humilhou e aceitou a correção. Quando Deus falou, vou fazer isso e isso por causa disso, ele falou, amém. Ele aceitou a correção. Então, nós, pelas nossas falhas, muitas vezes, nós somos corrigidos por Deus. E se você quiser ser uma pessoa que vai prosperar, quer ser bênção na mão de Deus, permita que Deus te corrija. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Deus só corrige aqueles que Ele quer que seja participante da santidade dEle. Então, Davi aceitou a correção de Deus. Então, os passos de Davi para ser exaltado foi esse. Primeiro foi escolhido por Deus. Depois ungido com o poder do Espírito Santo. Depois foi treinado por Deus. Foi corajoso. Não foi vingativo. Né? Aceitou o sofrimento. Não teve paciência para esperar o tempo de Deus. Aceitou a disciplina de Deus. E foi exaltado. Né? Então veja, queridos. Foram uns passos dolorosos, foi muitos anos, mas finalmente ele sentou no trono das 12 tribos de Israel. E foi a família que Deus escolheu de Judá, para que viesse Jesus, o Messias. Entendeu? Então foi muita bênção, Deus exaltou ele, porque é através da família de Davi, através de Judá e da sua família que Jesus nasceu. Então, entendeu, isso aqui é o ponto final. Entendeu Davi que todas as vitórias que teve na batalha, que Davi nunca perdeu uma guerra. Você pode procurar na Bíblia. Davi nunca perdeu uma batalha. Toda a batalha ele foi vitorioso. Entendeu? Nunca perdeu uma guerra. A sua chegada ao trono, seu reino confirmado, sua exaltação. Ele entendeu que veio do Senhor. Então, eu encerro essa palavra aqui dizendo, olha, entenda que a tua vitória vem de Deus. Nunca pense que a tua vitória vem pelos teus méritos, vem pela tua capacidade. Não, a tua vitória, você tem que entender como Davi entendeu. A tua vitória vem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, tá bom? E se desejar, se inscreva no meu canal, ore por nós, nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe.